Vamos começar a pesquisa bibliográfica com uma pesquisa genérica. Vamos procurar no buscador Google pela palavra-chave a reprodutibilidade da pesquisa. O Google nos apresenta 229 mil resultados com a palavra reprodutibilidade da pesquisa. Temos artigos científicos, informações de entrevistas, blogs, várias informações nos são dadas a partir de uma pesquisa geral do Google. Um caminho interessante para começarmos quando não temos nenhum tema, mas essa pesquisa genérica, ela também pode nos conduzir a um erro de estarmos buscando de maneira aleatória textos sem que nos permita remontar a interconexão que nos permitiria ter um quadro de referência sobre o debate, o estado da arte, da discussão sobre a reprodutibilidade da pesquisa em ciências no Brasil e no exterior. A primeira dificuldade que existe é a definição da palavra que vamos pesquisar. Reprodutibilidade propriamente. E também é utilizado o termo replicação. Outros termos podem ser relacionados a essa pesquisa, como verificação da pesquisa, teste de resultados. O entendimento sobre as palavras que utilizamos quando fazemos uma pesquisa genérica é muito importante, porque quanto mais palavras introduzimos, mais amplo será a pesquisa, portanto, mais difuso os resultados. Quanto menor a quantidade de palavras, mais precisa será a pesquisa, porém, o debate que estamos procurando pode estar fora desse escopo inicial, porque os autores não utilizam esses mesmos conceitos que estamos buscando. Vamos ver como podemos refinar a nossa pesquisa. Em primeiro lugar, é importante que busquemos as bases de dados bibliográficas. O Google, por exemplo, apresenta a base de dados Google Acadêmico. Uma outra fonte de dados bibliográficos é o Cielo, que está inserido dentro do portal CAPES, que é um agregador feito pela Agência de Fomento à Pesquisa e Pós-Graduação do Brasil, que agrega várias bases de consulta de dados. Entre elas, nós temos o Web of Science, o próprio Google Acadêmico e várias outras. Começar buscando, então, pelas bases é mais eficiente do que a busca genérica num buscador como o Google. A Microsoft também possui um serviço de indexadores acadêmicos. Há indexadores específicos para áreas do conhecimento, como o PubMed, para a área de pesquisas em saúde, para pesquisa
em diversos campos do conhecimento, existem indexadores específicos. Quase todos estarão agregados no portal CAPES. O portal CAPES, portal de periódicos da CAPES, mantido pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil, agrega uma base muito grande de dados bibliográficos e é um bom começo para a pesquisa bibliográfica que vamos fazer dentro do nosso tema. O portal de periódicos da CAPES possui dois tipos de acesso: o acesso público, que permite que os usuários possam entrar em todo o conteúdo, todo o acervo que está disponível gratuitamente online. Existe uma parte do conteúdo que é pago e esse conteúdo está disponibilizado apenas para os usuários que fazem parte da rede de instituições que compõem uma federação de instituições de ensino superior e pesquisa do país. Essas instituições elas estão abrigadas dentro de um projeto chamado CAFÉ, que permite o acesso, então, dessas entidades federadas de instituições públicas. Para acessar ao portal do periódico CAPES pela sua instituição, clique em Acesso Café. Procure a sua instituição. No caso, vamos procurar a Universidade Estadual de Londrina. Vamos enviar a informação. Para ter acesso à comunidade acadêmica federada, é importante que você utilize o login e a senha, o mesmo que você utiliza para ter acesso aos serviços da sua instituição. O mesmo login e a mesma senha, no caso, por exemplo, da Universidade Estadual de Londrina, que estudantes e servidores utilizam para acessar e-mails e outros serviços da universidade. Cada instituição acadêmica possui um critério próprio para definir o acesso, mas o e-mail, o login e a senha é o mesmo que você utiliza para ter acesso às informações da sua instituição. Vamos fazer então o login. E a partir de então temos acesso a todo o conteúdo do portal de periódicos da CAPES, identificado, no caso, com um acesso feito diretamente pela Universidade Estadual de Londrina. Então, quando você faz o acesso por sua instituição, sendo a instituição uma das entidades acadêmicas federadas que fazem parte do portal periódico CAPES, todo o acesso do portal é livre. Vale lembrar que mesmo quem não tem acesso por uma entidade que compõe as entidades federadas que fazem parte do periódico CAPES, ainda assim tem acesso a um vasto acervo bibliográfico disponível gratuitamente pelo portal CAPES. Várias bases de dados estão disponíveis no portal, como havíamos visto anteriormente, o próprio Google Acadêmico, PubMed, uma base muito importante para pesquisa na área de saúde. E podemos fazer busca no portal por assunto, por periódico, tipo de revista, por livro ou por base de dados. Vamos entrar para conhecermos, buscar a base de dados Web of Science, que é mantida por uma das grandes empresas de editoras, uma das grandes editoras científicas mundiais e que tem um acervo muito grande também de periódicos. Vamos buscar aqui. Vamos buscar a base Web of Science.
Vamos entrar então na coleção principal da Web of Science. Entrando na área de pesquisa da base de dados bibliográficas Web of Science, temos o campo de busca, que pode ser bastante detalhado. Vale a pena uma busca maior posteriormente e se aprofundar sobre as formas de consulta na base de dados, porque é uma base de dados que permite um refinamento muito grande. Vamos entrar agora e fazer uma busca por palavras-chave, buscando reprodutibilidade ou replicação. Artigos que contenham ambas. Diferente do Google que pesquisamos anteriormente, estamos agora pesquisando numa base de dados que contém artigos científicos indexados especificamente a partir de uma coleção enorme desde 1940, da década de 40, uma coleção enorme de periódicos do mundo inteiro. Então, é uma base específica de pesquisa. Então, os resultados agora que encontramos na base de dados Web of Science nos mostram artigos de relevância científica. O material pesquisado pode ser refinado por ano de pesquisa, ano de publicação, por categorias de áreas de conhecimento definido pelo próprio Web of Science, tipo de documento, artigos, resenhas, encontros, publicações em eventos, encontros e vários outros tipos, pela organização, pela instituição que produziu o documento, agência de financiamento e vários outros indicadores. O mesmo critério pode ser utilizado de busca, de refinamento também no portal CAPES. O resultado pesquisado pode ser utilizado de diversas maneiras, pode ser salvo para ser utilizado posteriormente, pode ser baixado para ser incorporado no Mendeley, pode ser pesquisado diretamente os artigos para serem lidos online. Existem várias maneiras de se utilizar, mas vamos utilizar aqui então uma característica de Web of Science dentro da pesquisa bibliográfica que estamos fazendo, de fato como uma pesquisa, para entendermos a abrangência e as interconexões que existem dentro da discussão sobre reprodutibilidade, para que possamos ter um panorama do estado da arte, do debate. Vamos ver então, vamos analisar os resultados da pesquisa que fizemos. Essa pesquisa poderia ter sido refinada com as palavras-chave, estamos fazendo uma pesquisa com duas palavras-chave, reprodutibilidade ou replicação. Nós vamos assim analisar os resultados. Vamos ver como que o tema reprodutibilidade tem sido discutido ao longo dos anos nas publicações científicas. Vamos buscar, então, no quadro de análise de resultados, onde vamos fazer uma busca dentro dos 334.435 registros encontrados com as palavras reprodutibilidade ou replicação na base de dados Web of Science. Vamos, então, selecionar aqui ano de publicação. Vamos mostrar como a pesquisa se desenvolveu nos últimos 50 anos para artigos que tenham tido pelo menos duas citações com as palavras indicadas. Vamos analisar. Podemos, então,
verificar que há um crescimento do termo reprodutibilidade ao longo dos anos. A maior parte dos artigos dentro dos 334 mil que foram encontrados na Web of Science estão publicados em 2010 em diante. Esses dados podem ser exportados como planilha e ser trabalhados no Excel, caso a pesquisa tenha interesse em se aprofundar em indicações bibliométricas, mas o nosso interesse aqui é conhecer o estado da arte. Então, estamos vendo que é um tema que vai ganhando força no debate recente. Poderíamos buscar os artigos por ano, poderíamos ver quais são os artigos publicados em 94, poderíamos ver os artigos publicados em 2016, selecionando o campo e pedindo para o sistema, posteriormente, visualizar os registros. Então, podemos selecionar um ano e escolher, então, visualizar os registros. No caso, vamos fazer mais algumas buscas. Vamos ver quais os países que mais tratam do tema. Vamos pegar os 10 principais países e vamos pedir para o sistema analisar. Temos aqui que os principais artigos na base que encontramos, a grande parte está nos Estados Unidos. Isso precisa ser relativizado porque estamos fazendo a busca com palavras em inglês e há uma grande produção nos Estados Unidos, obviamente, de artigos em inglês. Outros países também publicam em inglês, mas os Estados Unidos, obviamente, tem uma produção maior. Então, isso teria que ser apurado posteriormente. De qualquer maneira, é um debate que tem um peso grande entre os países nos Estados Unidos, na Alemanha, na China. É um debate que aparece com bastante referências aqui, e o Brasil está aqui entre a Espanha e a Itália. Podemos buscar, então, quais são os artigos no Brasil que tratam do tema reprodutibilidade ou replicação. Bom, a base agora selecionou 11.554 artigos, dos 330 e poucos mil que havíamos visto anteriormente, mas específicos para publicações no Brasil. Vamos ver quais são as áreas de conhecimento que mais publicam artigos no Brasil sobre esse tema. Vamos clicar nas categorias do Web of Science, categorias de conhecimento. Podemos ver aqui, então, as áreas com a quantidade de artigos publicados. Agricultura, com 2.000 artigos, a área multidisciplinar agricultura com 2.000 artigos, agronomia 1.753, horticultura, veterinária. Também esses dados precisariam ser relativizados se estivéssemos interessados em fazer um estudo bibliométrico comparativo dessas publicações, porque áreas de veterinária, agronomia, saúde têm uma tendência à publicação maior em língua inglesa do que outras áreas do conhecimento no Brasil. Podemos refinar os resultados por ano de publicação e por
tipo de publicação. Vamos escolher então os artigos e os trabalhos apresentados em congressos, publicados nos últimos 3 anos. Então, Web of Science localizou 2.974 artigos publicados entre 2015, 2016 e 2014. Poderíamos continuar refinando, escolhendo uma área do conhecimento e assim identificar os trabalhos com maior peso em cada área. É uma ferramenta muito importante para a pesquisa. O resultado pode ser salvo no programa chamado EndNote, que é um gerenciador também de bibliografia, como havíamos falado do Mendeley e do Zotero. É um programa específico, pago para ser utilizado, mas possui uma versão inclusa dentro do Web of Science que pode ser utilizado pelos pesquisadores que possuem o acesso pelo sistema Café na sua versão online, ou pode ser exportada à lista para ser posteriormente incorporada num gerenciador como o Zotero ou como o Mendeley. É um serviço muito importante para a pesquisa bibliográfica, para a análise do campo de conhecimento que estamos interessados. As pesquisas podem ser bastante refinadas e os dados são muito interessantes para encontrar as citações, as bibliografias, as citações das citações, com a ideia de que possamos remontar a rede de interconexões da discussão que estamos fazendo. De volta ao portal CAPES, vamos fazer uma busca por assunto nos periódicos que estão inclusos dentro da base ou de todas as bases, incluindo a base Web of Science, que compõe o portal de periódicos da CAPES. Vamos fazer uma busca avançada, clicando no botão Busca Avançada. Vamos procurar a palavra reprodutibilidade ou replicação no campo assunto dos artigos. Então, vamos procurar assunto contém reprodutibilidade ou no campo assunto contém replicação. Vamos fazer a pesquisa para qualquer ano, todos os itens, qualquer idioma e em qualquer data, uma pesquisa abrangente. Poderíamos fazer também uma seleção por bases de busca. No caso, vamos pesquisar em todas as coleções que estão disponíveis no portal de periódicos da CAPES. Buscar. Encontramos em português 325 artigos que possuem as palavras reprodutibilidade ou replicação em seu texto de assunto. Vamos ver os artigos, podemos ler os artigos online, também salvar essa bibliografia para posteriormente ser incorporada no Mendeley ou no Zotero, ou em outro gerenciador de bibliografia que você queira usar. Podemos fazer uma busca mais refinada, mas importante aqui, uma ferramenta que o portal oferece, é fazermos o refinamento, o detalhamento da busca por tópicos.
Diferente de Web of Science, que nos fornece áreas de conhecimento, o portal identifica tópicos. São temas, áreas de conhecimento, poderíamos considerar como palavras-chave. Isso é importante para que possamos ver quais são os termos utilizados quando as pessoas, os autores, fazem a indexação dos artigos. Então, temos lá a área de medicina, porque dentro dos artigos em português, a área de medicina tem uma maior quantidade de artigos, mas os termos ou as palavras-chave utilizadas nos dão uma ideia de como deveríamos buscar para ampliar a nossa busca dentro do mesmo campo de pesquisa, ou seja, sem que pudéssemos nos perder numa pesquisa cada vez mais difusa, ou seja, ampliar os resultados, mas concentrados na nossa temática. Então, reprodutibilidade ou replicação apareceria como reprodutibilidade dos resultados, reprodutibilidade dos testes, como estudos de validação, validação dos estudos, confiança e validade dos testes. São termos que poderiam ser utilizados como sinônimos na nossa busca de pesquisa bibliográfica. Um outro recurso importante, também disponível no Web of Science, mas aqui no portal CAPES podemos também ver de maneira mais clara, é a indexação por autores. Podemos ver os autores que publicam sobre essa temática. E assim podemos fazer posteriormente uma pesquisa por autores. Lembrando que a pesquisa que estamos fazendo aqui ainda é inicial, porque estamos utilizando duas palavras que precisariam ser melhor trabalhadas para que possamos ter mais profundidade na pesquisa. Mas essa é a ideia de irmos passo a passo, encontrando as interconexões que formam a rede de artigos e o debate sobre o tema na área em que estamos estudando. Pesquisa bibliográfica pode ser também refinada utilizando-se um software desenvolvido pela pesquisadora Anne Wilhausen, em conjunto com o engenheiro David Adams. Criaram um software chamado Publish or Perish. É um programa de computador que faz pesquisas em algumas fontes, como Google Acadêmicos ou Microsoft Acadêmico. Também é acompanhado de um manual e de uma publicação da autora Anne Wilhausen, com várias dicas e informações sobre como entender, discutir e acompanhar as métricas de publicação. O programa pode ser baixado para Windows, para computadores Apple, Macintosh e para Linux. É disponível gratuitamente e as pessoas que quiserem podem colaborar com a autora fazendo doações no próprio site ou adquirindo a publicação da autora chamada Publish or Perish. O uso do software é muito interessante para acompanharmos a pesquisa bibliográfica em 4 etapas. Primeiro, identificando os autores e os temas mais citados. Segundo, identificando a rede de citações desses autores que são mais citados e podendo comparar com um conjunto de palavras-chave para ver qual delas possui maior refinamento ou maior abrangência. E, por final, esse conjunto de informações pode ser exportado tanto para uso no Mendeley, como para uso no Excel ou outros gerenciadores de planilhas de dados bibliográficos que quisermos trabalhar. Para usar o programa,
basta fazer o download para a versão do sistema operacional que você utiliza, baixar no seu computador e instalar. Dúvidas podem ser encontradas, podem ser tiradas no próprio site hazin.com da autora. Uma vez baixado e instalado o programa no seu computador, você pode executá-lo e ele criará para você uma área de consulta onde você poderá fazer as pesquisas com as informações referente ao que foi encontrado, no caso Google Scholar, Google Acadêmico ou na base Microsoft Acadêmico, ou em outras bases, caso você tenha baixado a informação. Por exemplo, é possível fazer uma consulta no Web of Science, salvar a pesquisa e importá-la para o programa Publish or Perish e fazer a consulta sobre o cálculo das medidas métricas aqui no próprio programa. Nós vamos trabalhar diretamente com a pesquisa online no Google Scholar, que é bastante abrangente e nos dá uma boa visão sobre os autores e os temas mais trabalhados, mais citados, sobre a reprodutibilidade, enfim, sobre os assuntos que estamos buscando. Há uma área onde fazemos a consulta, o resultado com as métricas que o programa calcula a partir das informações, no caso da base Google Acadêmicos, e o resultado da bibliografia que encontramos, com os autores, o título, o ano de publicação e a publicação que foi realizada. Dessas informações, um índice importante é a pesquisa pelo índice H. O autor aqui pesquisado, Brian Nosek, criador da plataforma OSF. Ele possui um índice H 14. Isso quer dizer que ele possui 14 publicações citadas pelo menos 14 vezes. É um índice que procura avaliar o impacto de um determinado autor ou de uma determinada publicação na sua extensão, sem privilegiar um trabalho único que tenha grande repercussão. É um índice que tem por objetivo verificar a consistência da publicação dos autores e tem se tornado padrão na identificação de áreas de conhecimento. O índice possui alguns problemas. Por exemplo, um autor mais novo que tem um trabalho publicado e citado mais de 100 vezes, por exemplo, mas tem um segundo trabalho que não tenha sido citado, esse autor aparecerá com índice H 0. Já um autor que teve 2 trabalhos publicados 2 vezes terá um índice H2 maior do que o primeiro autor que teve um trabalho com índice 100. Então, o que o índice H avalia não é o peso específico de cada trabalho, mas a consistência de publicação que os autores possuem ao longo de sua carreira. No caso aqui, o índice H ele é uma referência para podermos identificar os autores de maior peso na área. Mas, em se tratando de pesquisa por tema, o mais importante é a quantidade de citações por ano que temos. Isso demonstra como determinado trabalho vai se tornando referência ao longo do tempo. Vamos fazer aqui, então, uma consulta realizada. Por exemplo, fizemos uma consulta procurando pelas palavras reprodutibilidade ou replicação
Os parênteses separam aqui essa pesquisa do conector e pesquisa ou ciência. Então, vamos pegar todos os artigos que tenham as palavras reprodutibilidade ou replicação e, ao mesmo tempo, tem pesquisa ou ciência. Então, reprodutibilidade e ciência, reprodutibilidade e pesquisa, ou replicação e pesquisa, replicação ou ciência aparecerão aqui em português. Esse foi o levantamento que fizemos. Nos resultados, aparecem aqui os autores e os trabalhos mais citados. Vamos ordenar os trabalhos por citação por ano. A partir dessa informação, nós podemos clicar no texto, abrir para ler o texto ou refinar a pesquisa buscando quais são as citações das citações. Podemos ver aqui, por exemplo, se fizermos a pesquisa em inglês, temos as áreas também ordenadas por ano de citação, quais são os trabalhos mais citados na área. E da mesma maneira, podemos acompanhar por ano, podemos ver qual que é o peso das publicações por ano, por área de publicação, por revista, e entender mais ou menos como se compõe o debate. Podemos fazer a pesquisa por autor. No caso, buscamos, em vez de buscar em qualquer frase o nome, as palavras-chave da pesquisa, fizemos uma pesquisa por autor. Procuramos então o autor criador da plataforma OSF, Brian Nosek, que é um dos expoentes no debate, na discussão na área de psicologia sobre reprodutibilidade. A pesquisa de Brian Nosek nos dá também uma referência sobre seus trabalhos. Quase todos os trabalhos que vão aparecer aqui são trabalhos citados, criados pelo autor ou em coautoria pelo autor. Podemos ver a consistência dos trabalhos também pela citação por ano. Pela ordem de contribuição que esses trabalhos têm para a formação nas citações do índice H. Bom, vamos ver então, se quisermos montar a rede, ver a partir do trabalho do autor citado, como se compõe uma rede de debate em torno do autor. Vou escolher um trabalho aqui, escrito em coautoria por Brian Nosek, trabalho interessante, muito influente nos estudos de gênero, de ciência. Matemática igual a masculino, sou feminino, então matemática é diferente de mim. Então, esse trabalho bastante influente. Se clicarmos e pedirmos aqui uma pesquisa com o botão direito, vamos procurar as citações que estão feitas no Publish or Perish. Vamos ver quais os artigos que o programa encontra, também buscando na base Google Acadêmico, que fazem referência a esse trabalho de Brian Nosek. E aí temos, então, uma pesquisa cuja referência é o título do artigo, mas as obras que citam esse artigo. Então, foram encontrados 779 trabalhos que citam esse artigo de Brian Nosek. E assim poderíamos ir refinando, procurando as citações das citações, até encontrarmos uma rede de pesquisa. Todo esse material ele pode ser exportado
pode ser salvo, pode ser copiado com formato de referência bibliográfica, Chicago, MLA, Harvard, pode ser exportado no formato RIS, que é o formato padrão de exportação de pesquisa bibliográfica, pode ser importado posteriormente para o Zotero, para o Mendeley, pode ser exportado no formato EASY ou no Web of Science, que também pode ser importado posteriormente para o Zotero, BibTeX, para quem trabalha com LaTeX, com editores de texto com esse formato, também bastante padronizado, ou CSV, pode ser importado para Excel e outros formatos. O material que está sendo visto aqui, a bibliografia, ela pode ser também citada, né, ou copiada para a área de referência nos formatos citados. As métricas, que são essas aqui, também podem ser copiadas ou salvas, né, no formato Excel, diretamente coladas no Excel, ou em formato CSV. Então, tanto o resultado da pesquisa quanto as métricas podem ser exportadas para outras fontes de gerenciamento de pesquisa, no caso Excel, Mendeley e na própria plataforma OSF, que vamos ver em outra oportunidade como incorporar esse material dentro da plataforma OSF. O programa Publish or Perish é um complemento importante para a pesquisa bibliográfica, com o intuito de buscar a abrangência, as interconexões possíveis no debate que estamos tentando traçar dentro do tema que escolhemos como objeto de estudos.